Muito bem, eu quero te cumprimentar com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos meditar nesse momento sobre a Palavra de Deus, né? Aquilo que Deus tem nos dado, o que é plano, projeto do Senhor, quando nos manda abrir esse trabalho com a Igreja Cristã Renovo, Deus nos deu, lá no princípio, 3 temas para ser enfatizado para a igreja dos nossos dias, a igreja que é você que está me assistindo, cada um de nós como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. As 3 palavras que Deus me dá para enfatizar muito e pregar bem alto isso onde for e o tempo todo: salvação, temor do Senhor e a palavra de Deus. E eu quero agora meditar com você que está me assistindo sobre salvação. A palavra de Deus é muito clara, de nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, né? Então é tempo de nós pararmos e pensarmos na importância, no entendermos a graça de Deus quanto à salvação. E há um texto na palavra, em Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10, bem interessante, essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A palavra de Deus deixa claro aqui: pela graça sois salvos. É bom nós entendermos esta palavra graça, né? E ele continua nesse texto e diz que juntamente com ele, com Jesus, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, nesse texto fica muito claro que é pela graça, eu e você somos salvos. A graça de Deus. E quando nós entendemos isso, tiramos um peso, o peso de religiosidade, o peso de instituições, e entendemos essa graça. O homem, ele não crê muito nisso, ele quer fazer alguma coisa quanto à salvação. E quanto à salvação, a palavra é muito clara, é pela graça. E é bom entendermos a graça de Deus, a importância, o valor da graça de Deus na salvação, porque tiramos esse peso e passamos a descansar no Senhor. Agora, quando entendemos essa graça, que essa graça produz salvação para a nossa alma, e a própria Bíblia diz: de nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então, a graça de Deus nos alcança para a salvação. E eu gosto muito do texto da palavra de Deus, de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, quando o apóstolo Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios, ele entende essa graça de Deus. E ele diz assim, nesse versículo 10 do capítulo 15: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. A maior revelação que eu vejo da graça de Deus está neste versículo. O apóstolo Paulo entendeu tanto, e ele mesmo aqui deixa claro, quando ele diz que trabalhou mais que todos eles, ele estava se referindo aos apóstolos que andaram com Jesus. E na verdade, quando nós vamos ver na palavra de Deus, alguém que se dedicou, doou a sua vida por entender a graça de Deus e passou a produzir e trabalhar, e ele disse que trabalhou mais do que todos eles. Todavia, não eu, diz ele, não ele, mas
a graça de Deus que estava com ele. Que maravilhoso isso, quando entendemos essa graça e que pela graça de Deus nós somos salvos. Tirar esse peso, esse jugo. Mas há um texto interessante em Hebreus capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Há um texto também interessante que Deus nos alerta quanto a não negligenciar essa graça, não negligenciarmos a salvação. É interessante esse texto porque a palavra de Deus nos deixa claro isso, o perigo da negligência. E ele diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então aí é a questão de não negligenciarmos o infinito amor de Deus derramado sobre nós, que nos garante vida eterna, salvação da nossa alma, que é o que nós devemos entender isso, que de nada o homem correr atrás de coisas, bens materiais, né, e hoje se preocupa muito com o material, e o espiritual é negligenciado, não se tem tempo para o Senhor, se tem tempo para tanta coisa, mas não se dá a devida atenção a isso, em ter alegria de produzir para o reino de Deus. Se pela graça nós somos salvos, sem merecer, quando ainda estávamos mergulhados no pecado, Deus, no seu infinito amor e graça, nos alcançou. Mas hoje se fica preso a muita coisa, se fica preso a palavras do homem, muita gente, para querer cumprir a vontade do homem, deixa de cumprir a vontade de Deus. É bom entendermos isso, que é pela graça. Não adianta, não há nada que você, eu, possa fazermos para alcançarmos salvação. Fomos alcançados pela graça de Deus. E essa palavra salvação, não é? O homem não tem muito tempo para as coisas de Deus, ele não se volta muito para as coisas de Deus, e o tempo está terminando, os sinais são evidentes, mas o homem está preocupado com as coisas terrenas, né? E aquele que medita nas coisas do alto, o homem espiritual, ele deve pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Disse Jesus, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Que você guarde bem esta palavra. Isso tem sido a nossa preocupação de pregarmos o Evangelho aqui nesta cidade. Enquanto vida Deus me der, a minha vida é pregar a cruz, pregar Jesus. Não prego igreja, não prego religião, entendo que religião nenhuma salva ninguém, igreja nenhuma salva ninguém, mas Jesus é o nosso Salvador. Guarde bem estas palavras, Deus te abençoe, em nome de Jesus.